Você já se sentiu uma fraude mesmo tendo anos de prática e experiência em uma determinada atividade? Bom, oi, para quem não me conhece, meu nome é Renan, tenho 22 anos e eu tenho 7 anos de experiência como terapeuta integrativo e ainda assim me encontro em vários dilemas para me posicionar e tomar posse da minha posição e da minha competência de atuação dentro dessa área. A síndrome do impostor, eu acredito que é uma coisa que eu estou estudando muito recentemente, eu sinto que isso me faz duvidar muito fortemente da minha habilidade e competência e dificulta muito a minha forma de me posicionar com clareza em relação às coisas. E aqui nesse vídeo, como eu sou muito fã da turma do Quem Sabe Faz ao Vivo, eu vou falar um pouquinho da minha situação e explicar como eu identifiquei essa questão dessa síndrome do impostor e vamos buscar traçar estratégias para combater isso imediatamente. Então, vamos lá. Bom, a síndrome do impostor é, uma, é um comportamento aprendido, segundo pesquisas científicas, que cerca de 70% das pessoas que são bem-sucedidas já experimentaram ou já experienciaram esse comportamento em algum momento da vida delas. É um número bem alarmante se você parar para pensar. E é presente os sintomas principais são duvidar da própria capacidade, atribuir sucesso à sorte, perfeccionismo intrapessoal excessivo e o medo de ser descoberto como fraude, por assim dizer. O medo dessa diferença entre a imagem que você passa e a imagem que você recebe. Eu mesmo já senti isso em muitos momentos da minha vida. Graças a Deus, meus pais foram em profissionais de psicologia e estudaram muito para conseguir me criar e me deram uma educação de qualidade. Todos os lugares que eu fui, as pessoas sempre falaram: "Nossa, você é muito inteligente, você é muito capaz. Como que você sabe disso? Como que você pensa nisso?" E eu sempre tive muita dificuldade para receber, por assim dizer, essas questões desses elogios, por mais sinceros que eu consiga reconhecer. E me incomoda essa questão de estar em níveis diferentes. Tem um monte de questão que envolve até umas questões atuais políticas, assim dizendo. Quando a gente para pesquisar, eu creio que um dos maiores problemas da nossa geração, devido à facilidade de acessar a tecnologia, é a falta de entrar em contato consigo mesmo. Hoje eu vejo que as pessoas elas sabem muito o que elas querem, o que elas merecem, elas têm uma consciência dos problemas que elas estão passando, elas sabem resolver os próprios problemas, e é uma coisa que eu vejo muito na forma desse olhar para terapias integrativas que até me incomoda um pouco a forma como grande parte das pessoas estipulam esse olhar. Porque como se o terapeuta fosse só alguém para conversar, para desabafar. Eu faço terapia toda semana e, nossa senhora, para mim é muito importante, porque eu sinto que me ajuda a trabalhar e tentar me aproximar mais de um ritmo de alta performance e de alto rendimento, para que eu consiga elevar mais os meus resultados naquilo que eu sou bom e minimizar aquilo naquilo que eu sou ruim, né? E terapia é muito útil para mim nesse sentido. E parte do meu conflito de imagem, de me posicionar como terapeuta, o que me fez identificar ele foi justamente quando eu percebi que eu não estava conseguindo ser assertivo no meu posicionamento para fazer vídeos no YouTube e no Instagram. Bom, para quem está aqui no canal no YouTube percebeu, eu postei um vídeo falando que eu queria fazer 3 vídeos por semana e já não consegui. E não foi por falta de roteiros e tentativas. Eu até cheguei a gravar alguns, só que no impostor que está na minha cabeça, isso não está bom o suficiente, não está agradável eu me incomodo com isso. No meu Instagram eu sinto uma coisa um pouquinho semelhante, mas vista de forma um pouquinho distinta. Quando eu olho pessoas que eu admiro da minha idade, que estão começando a se posicionar, eu vejo que elas estão muito bem com a própria estética e imagem corporal das qual elas mostram para o mundo. Eu sinto que eu tenho um conflito nesse ponto. Uma coisa que, não sei se é por falta de crítica, questões familiares, eu sou mal resolvido com o meu cabelo, por exemplo. Eu estou usando o cabelo preso, eu gosto de ter um rabo de cavalo, quero tentar deixar meu cabelo crescer mais um pouco, e não achei a forma. Não sinto que eu achei uma forma que eu me sinta bem me apresentando ainda. É como se eu estivesse chegando lá. Pelo menos essa é a percepção que eu vejo e eu sinto sobre mim mesmo. E o que, que eu acho isso interessante? Dentro desse caminho do autoconhecimento, até usando aquilo que eu falei de pessoas que não precisam de terapia ou de ajuda, por assim dizer, isso também se aplica a mim, que é uma percepção minha, então provavelmente está sendo parte do meu conflito dilema. E eu sinto que é importante ressaltar isso, porque o que eu quero tentar fazer aqui nesse vídeo hoje é mostrar como eu percebi e tentar fazer um teste de proposta de solução. Eu, como
uma pessoa que eu me considero criativo e inteligente, como muita gente fala, e eu estou começando a tomar posse disso, eu tive uma ideia de usar a inteligência artificial para criar um programa para combater a minha síndrome do impostor. E eu vou mostrar mais ou menos como eu fiz isso aqui. Eu fiz isso usando o contexto. A plataforma que eu uso é o Adapta, que é uma plataforma que ensina você a como usar as inteligências artificiais. Eles fornecem vários cursos, além de fornecerem várias LLMs, como Claude 4, Gemini, ChatGPT, DeepSeek, Sabia 3, Mistral, várias IAs e modelos de linguagem diferentes, permitindo que você crie seu contexto, salve seu agente com a LLM que você achar mais fácil ou adequada para você e a sua situação. É uma plataforma muito boa e recomendo. Eu vou fazer isso tentando utilizar o ChatGPT, já que é uma função bem semelhante, por assim dizer. Vamos nos preparar aqui para fazer. Eu vou abrir e compartilhar a tela agora, acredito eu. Essa daqui é a plataforma do Adapta. Daqui a pouco eu vou fazer esse mesmo exemplo, só que com o ChatGPT para demonstrar para vocês. E qual que é o segredo de fazer isso? No ChatGPT vai ter um lugar um pouquinho diferente, mas se você olhar aqui tem um botãozinho de personalizar o chat. Recentemente, um tempo atrás, eu estava estudando muito de como usar isso de uma maneira assertiva. O ChatGPT tem uma função que é extremamente semelhante. Como ele é a IA mais usada do mundo, eu vou fazer aqui e depois eu vou passar para ele rapidinho para tentar ensinar vocês a fazer isso, só que para o projeto de vocês ou o desafio de vocês. Aqui eu me apresentei, falei meu nome, falei o que eu faço, por assim dizer, o que eu estou buscando e dei um contexto gigantesco e específico sobre mim. Aí você pode chegar e pensar: "Ah, Renan, eu não sei como que eu vou fazer o meu contexto, como que eu posso fazer isso?" Se você não sabe como que você pode fazer, pergunta para a IA como que pode fazer. Você pode falar: "Quero sua ajuda para montar informações." Ó, se eu desabilitar isso aqui, olha, desabilitando isso aqui, ela vai perder essa memória e vai responder como se fosse um IA padrão. Aqui eu estou usando o Claude 4 Sonnet, mas você pode fazer isso com ChatGPT, DeepSeek, qualquer IA, entende? E elas vão ser mais ou menos genéricas, eles vão falar as informações básicas, você responde e vai perguntando dentro desse contexto como você pode melhorar. A segunda etapa, que se vocês perceberam, é como o chat deve se comportar. E aqui eu acho que é uma parte muito pessoal. Mas aqui na plataforma do Adapta, as partes que eu vi que mais me chamaram a atenção foi o princípio de Pareto, é uma coisa que eu percebi que me ajuda muito, como eu já gosto de responder, eu gosto de dar respostas às vezes só para ver o contexto e tentar agilizar o processo. Eu gostei dessa lei de Pareto em negrito nos pontos importantes, que de forma sempre que está habilitado eu faço para ele fazer alguma pesquisa ou resumo importante, eu foco mais em ler as 20% mais importantes de informações presentes no texto inteiro, porque eu consigo absorver e sintetizar o conteúdo com muito mais facilidade. Além de, claro, aqui, como eu falei que eu desenvolvi esse sistema para combater a minha procrastinação e a autossabotagem da síndrome do impostor, eu fui conversando com a IA e ela criou esse acrônimo, que é o sistema de validação. A de ação prática imediata, E de especificidade, F de foco e monetização e T de tempo definido. Ou seja, sempre que eu der um comando para ela, ele vai filtrar isso de 0 a 10 e vai classificar a minha resposta. E ele cria até uma série de palavras como vou pensar, preciso estudar, talvez, quando tiver tempo. Essas três respostas, ele vai me questionar e falar para eu refazer porque eu estou me auto-sabotando. E por mais que seja uma coisa meio boba, atrapalha muito o caminho da autossabotagem. Eu me considero uma pessoa muito mental. No Enneagrama eu sou considerado tipo 5 e eu estudo muito um monte de coisa e eu me fecho no meu castelo, no meu quarto, quando eu estou estressado com as situações do mundo. E fico estudando, conversando com a vou pro meu mundo das ideias. E isso é um mecanismo de autossabotagem porque atrapalha a minha produtividade. Eu sinto que eu tenho uma sensação muito forte que se eu praticar pelo menos 10%, talvez menos, talvez 5% daquilo que eu estudo com frequência e estudo de maneira efetiva, eu consigo monetizar e estruturar muito melhor vários aspectos da minha vida. Porque, de acordo com a teoria do Enneagrama, é uma coisa que eu concordo e me identifico no momento, talvez isso mude no futuro, vamos ver. É uma coisa que é a armadilha da minha personalidade, que eu vou para essa autossabotagem. E continuando, aqui é um contexto de âncora,
que eu gosto que ele sempre mantenha o mesmo assunto. E como eu me considero uma pessoa que começa a falar de um ponto A e depois eu vou uso o ponto B para pegar um exemplo desse ponto B para dar para esse ponto A, às vezes o chat ficava muito desconexo. Então aqui eu lembrei para ele o objetivo inicial da conversa. E aqui esse modo crítico de sempre quando como vocês viram nesse prompt inicial que eu mandei, eu joguei para IA e pedi para ela me fazer perguntas. Aqui eu usei aquele critério de avaliação para ele responder as minhas perguntas e avaliar as minhas respostas de acordo com aquele critério. E aqui é o tom da forma que ele vai responder. Aqui, para quem viu, é o modelo Adapta, e o Adapta que eu falei que você pode selecionar os outros modelos de linguagem, que tem todas essas IAs disponíveis dentro do Adapta. E se eu quiser acessar no ChatGPT, deixa eu puxar ele aqui para mostrar para vocês. Acredito eu que agora esteja ok. Esse aqui é o ChatGPT, como todo mundo conhece. Eu já fui assinante do ChatGPT, parei de assinar porque eu fui pro Adapta, porque eu senti que o GPT direto ele fica fora do ar, eu sinto que ele fica meio lento, enfim, me desagrada em alguns aspectos. Mas, opinião minha, cada um tem a sua. Aqui, quando você olha no ChatGPT, você pode ir nas suas configurações, aquela questão que você estava mexendo, está em personalizar o chat. Você coloca o seu apelido, o que você faz, e vai descrever e vai colocar a forma que o chat deve te responder, entende? Quais características o ChatGPT deve ter e algo que o chat deve saber sobre você. A diferença daqui do Adapta é que ele está trocado, se você pode ver, né? No Adapta eu descrevia sobre mim primeiro e depois dava as diretrizes do chat. Aqui ele inverteu. E aqui eu posso literalmente explicar a forma que eu quero que ele atue. Isso aqui é muito importante porque é uma memória que vai estar habilitada em todos os chats. Você pode habilitar ou desabilitar aqui, né? É bem interessante. Aí além dessa memória, o ChatGPT ele tem essa outra memória aqui, se você ir em configurações, personalização, você consegue gerenciar as memórias dele. Conforme você vai conversando com ele, ele vai salvando as informações que ele julga relevante aqui, e isso fica salvo no contexto de memória dele. E sempre que você fizer alguma pergunta, essa vai ser a memória que ele vai usar para te responder. Toda a LLM ela é extremamente genérica em muitos aspectos. E esse tipo de mudança sutil que você pode fazer vai ajudar em muito você a ter bons resultados. Mas agora, voltando, agora que eu fiz essa breve demonstração da forma de usar IA para resolver esse conflito da síndrome do impostor, sinto de viajar mais um pouquinho em alguns conceitos que eu julgo relevante. Dentro disso, é uma coisa que me veio como experiência terapêutica, e eu vou falar até da percepção que eu sinto, a IA ela é muito boa para fazer sugestões lógicas, práticas e cognitivas. Pela própria instrução que vocês viram lá eu dando para IA, eu falei para ela ser assertiva, para ela ser eficiente. E quando você dá esse tipo de instrução, você vai perceber que ela vai dar instruções e são boas ideias. Se você aplicar o que a IA fala, pode dar certo. Só que aí entra o aspecto emocional e sentimental. O ponto que me incomoda nesse sentido de imagem, eu já pesquisei em vários lugares, por exemplo, eu tenho que tirar esse cabelo aqui que eu chamo de bigode, que nem é direito, assim, ou passar minoxidil pra crescer logo, enfim, ou cortar o cabelo de jeito mais profissional, cortar o cabelo curto. Eu me sinto que isso talvez seja desnecessário em alguns aspectos. Eu quero promover uma imagem que eu me agrade para mim mesmo. Talvez isso seja só um sinal de rebeldia, talvez isso seja só um sinal de Todd, mas o meu desafio é lidar com isso em conta, porque essas são as minhas crenças e sentimentos no momento presente. E parte dessa minha premissa de gravar esse vídeo daqui é porque eu sinto que a partir do momento que eu compartilho algo aqui, é como se eu estivesse falando para alguém seguir isso de alguma forma ou se basear nisso como diretriz. Isso também vai me pressionar, esse impostor aqui dentro, a fazer isso para tentar manter uma imagem de coerência e uma imagem ética. E é uma das estratégias, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que no final tudo se existe, vai se resumir muito a essa questão da força de ir para a prática de maneira bem simples e bem direta, assim dizendo. E é isso, gente. Eu acho que esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Essa questão do síndrome do impostor, depois eu recomendo que vocês perguntem para a própria IA. Ela vai falar várias coisas, mas tente ser assertivo na forma de perguntar. Forneça o seu contexto e busque a forma que você quer saber a resposta. Uma coisa que eu aprendi muito em terapias integrativas, que me causa parte desse meu paradigma também, que talvez seja um pouquinho dessa questão do impostor, não existe um único jeito da gente conseguir chegar em um objetivo. Existem vários caminhos até o mesmo lugar. Falando em tom de metáforas. Grande parte das pessoas fala que a vida você tem que ralar para conseguir as coisas na vida. Eu concordo.
Mas vamos colocar isso mais ou menos da seguinte forma: quando a gente está ralando, a gente está comprando algo, a gente está pagando um preço. Eu gosto de brincar que a gente pode escolher como a gente vai pagar as coisas da vida. Você pode, por exemplo, eu preciso de dinheiro, eu posso escolher trabalhar e vender currículo no shopping, tentar pedir dinheiro na rua, várias possibilidades. Tudo é possível e plausível nesse mundo. O ponto é você escolher aquilo que te agrada da forma que te convém com aquilo que você consegue fazer no momento. Isso que eu acho que é o desafio. Mas ao mesmo tempo que é a graça da vida, que ela só é engraçada porque a gente tem esse tipo de livre-arbítrio e senso de escolha, dependendo da sua crença. E é isso, gente. Vamos lá e tentando cada vez mais combater esse impostor. Se você gostou desse vídeo, comente aqui suas dúvidas, eu faço questão de responder enquanto o canal ainda for pequeno. E é isso. Gratidão e até breve. Até qualquer hora.